chegou a hora de conquistar. Olha o que nós vamos ouvir hoje da parte de Deus. Quando a promessa deixa de ser futura e se torna realidade. Como assim, Bispo Fê? Eu vou narrar aqui para você. Um dia, futuro. Chegou o dia. Fala comigo. Um dia, a promessa deixa de ser futura e se torna realidade. Você consegue pregar para quem está do seu lado dizendo isso? Um dia na sua vida, tudo que é promessa futura vai se tornar realidade. Em nome de Jesus. Eu começo, é a última, é a quarta, né? De 3, de 4, estamos na 4. Na quarta mensagem. Josué 3:5, o texto base de hoje diz assim: disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Que essa palavra possa edificar o seu coração, porque é exatamente nesse momento que nós estamos da história. Curve sua cabeça, não durma. É a última vez que eu vou falar isso, porque não vai ter como você dormir lá na sede. Aqui é escurinho, aqui é gostosinho, aqui é friozinho, aqui... Você está pronto para sentar no toco semana que vem? Se alguém chegar lá e falar assim: ah não, bispo, eu achei... Ó, eu já vou falar de novo, agora está todo mundo aqui. Aquela maquete que a gente mostra aqui, não é aquilo ainda, tá bom? Porque vai chegar lá e falar: cheguei na igreja errada. É uma tenda, é a tenda, isso, é o tabernáculo nosso que está lá estabelecido. E Deus já falou que daqui a pouco a gente vai estender o todo daquela tenda, tá? Mas é o que temos para agora, é aquela tenda... Ai, tá com poeira. Isso. Já dizia a mãe para o filho: é vitamina S, não é isso mesmo? Isso. Deixa o pé sujar, é assim mesmo, estamos no meio de uma obra, tá bom? Então vou dizer pela última vez: curve sua cabeça, não durma. Vamos falar com o nosso Deus. Senhor Jesus Cristo, Deus amado, Deus bendito, Rei de reis e Senhor de senhores. Obrigado, Pai, por tudo aquilo que nós estamos vivendo nessa manhã. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é bom em todos os seus desígnios e propósitos. Estamos, Pai, vivendo um culto histórico, Jesus. Hoje, Pai, a última mensagem que será ministrada nesse espaço físico. Nós te louvamos porque o Senhor proveu nesses 3 anos. Nós te louvamos porque o Senhor foi fiel, Pai, a cada uma das suas promessas. E hoje, mais uma vez, o Senhor tem uma mensagem para repartir nos nossos corações, para depositar em nossos corações. E eu oro humildemente que o Senhor me use, mas que não seja eu, mas o Senhor em mim, a falar, a dar direção, a conduzir, exortar e direcionar o teu povo, Jesus, porque estamos vivendo um Kairós. Que o Senhor fale e apacente o coração da tua igreja, para a honra e glória do teu nome, é que eu oro, e todos aqueles que assim comigo creem, digam amém e amém. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus. Meus irmãos amados, família bendita, povo fiel, povo que está prestes a conquistar algo grandioso, se é você, diga amém. Há 4 semanas exatamente nós iniciamos essa série falando sobre uma palavra que Deus colocou em nossos corações. Chegou a hora de conquistar. Vamos dizer todos juntos o nome da série? Diga: chegou a hora de conquistar. Você sabe que nós iniciamos essa série de mensagens entendendo que chegamos a um dos momentos mais importantes da história do nosso ministério. Olha que coisa linda. Tem pessoas aqui que fundaram o ministério. Tem pessoas que chegaram em momentos especiais. Mas o que nós estamos vivendo agora é algo histórico. Nunca nós vivemos o que nós vivemos. Nós vamos cultuar a Deus numa terra nossa pela primeira vez. 31 anos Deus dá uma promessa. E chegou o tempo de nós vivermos isso. Então nós estamos vivendo algo histórico. Então eu estou aqui trazendo um pouco do que nós estamos vivendo como igreja, mas vai traçando sempre um paralelo com a sua vida. Não há casos. Existe algo também, um novo tempo se iniciando na vida de pessoas aqui, em famílias. E vá entendendo que aquilo que nós estamos vivendo como igreja local também faz parte da sua vida nessa manhã. Então nós falamos já ao longo dessa série, nesses primeiros 3 capítulos até então, sobre desmontar acampamento. Eu falei sobre atravessar o Jordão. Eu falei aqui da parte de Deus sobre tirar, foi o Bispo Ricardo, sobre tirar a mentalidade de deserto do coração, sobre deixar o passado no passado e viver de fato uma nova mentalidade. Eu falei quinta-feira, que não estava dentro da série especificamente, mas dentro desse universo, sobre Caleb. Quantos ouviram um culto de quinta-feira? Se não ouviu, está sensacional. O que Deus falou ali quinta-feira, precisa ouvir. Não deixe essa semana de ouvir a mensagem de quinta-feira. Sobre o cumprimento da promessa na vida de Caleb, enfim, sobre a força dele ainda na velhice. Só que hoje o Senhor me inspira a falar sobre, não mais sobre essa caminhada que nós estamos narrando e falando. Hoje eu queria falar da parte de Deus sobre o momento que a promessa deixa de ser esperança, e que é o tema de hoje, e a promessa passa a ser uma realidade. Existe uma diferença entre viver de uma promessa, e existe uma diferença em você viver o cumprimento da promessa. Consegue entender a diferença nessa dicotomia? Viver é
a esperança de uma promessa é uma coisa. E existe algo que é você viver o cumprimento daquilo que era uma esperança. Como estão entendendo o que eu estou dizendo da parte de Deus? Os irmãos estão conseguindo traduzir o que o Espírito está dizendo? Então, para ilustrar tudo isso, eu preciso voltar nos últimos 5 anos de igreja, de ministério. Durante 5 anos nós vivemos pela fé. Abisfê, durante 31 anos, nós somos uma igreja em graça, nós não pagamos o preço aqui, nós vivemos única e exclusivamente pela fé, porque Paulo na Nova Aliança diz, o justo viverá por fé. Agora eu quero falar nos últimos 5 anos que nós tivemos a fé extremamente provada, e nesses últimos 5 anos, que é o marco do recolher da minha saudosa mãe, Bispa Solange, nós ali tivemos que exercitar a nossa fé de uma forma extremamente mais ativa, mais latente. 5 anos que nós dizíamos, e aí vamos pegar aqui esses 5 anos, porque quando acontece tudo isso, e eu estou pregando no altar do nosso antigo endereço, Deus fala, Fernando, a transição não é só espiritual não, você vai pegar o povo, você vai dar uma terra. E enquanto eu pregava, você conhece essa história, Deus falava no meu coração, e eu falei, profetizei de forma, debaixo da unção de Deus ali, olha, nós vamos também migrar para um novo tempo, para uma terra nossa. E aí Deus começou todo aquele trabalhar de endurecer o coração do antigo proprietário, o faraó, e a gente tem que sair, o que nós temos narrado, eu tenho narrado de uma forma bem detalhada nos últimos 5 anos aqui. Mas nesses últimos 5 anos, nós dizíamos assim da parte de Deus, um dia nós teremos a nossa casa, sim ou sim, não era isso que a gente dizia? Um dia Deus fará, um dia nós vamos ver esse sonho se tornar realidade. Mas quando nós chegamos em Josué 3, que é o capítulo que nós lemos aqui como texto base, pela primeira vez, Deus, Ele coloca um tempo na promessa. Deus, Ele coloca uma data na promessa. Porque são 40 anos, a partir de Moisés, do Êxodo, que Deus fala, uma terra, um dia, sai daí, Abraão sai, depois Moisés, toda aquela história. Só que agora, pela primeira vez na história do povo hebreu, Deus, Ele fala em Josué 3, Ele não diz mais algum dia. Deus não diz quando vocês estiverem prontos, porque Deus falava, olha, quando vocês estiverem prontos, quando chegar a hora. Pela primeira vez, Deus diz, amanhã. Pela primeira vez, Deus agora determina um kairos. Aquilo que para eles era, como eu digo, gasoso, foi se tornando líquido e agora está ficando sólido. Pela primeira vez eles estão tendo uma data. E essa palavra então muda completamente a atmosfera, porque a promessa deixa então de estar distante, e ela deixa apenas de ser uma promessa de uma expectativa. E pela primeira vez, meu diácono Carlos, a promessa começa a bater a porta daquele povo. E eu sinto que é exatamente essa palavra que Deus tem para nós nessa manhã. A promessa de 5 anos, sendo bem cauteloso aqui, de 31 anos, mas nos últimos 5 anos a promessa deixou de ser um dia, e a promessa hoje começa a bater na nossa porta. A promessa começa a estar diante de nós. Durante anos nós caminhamos dizendo um dia. Eu me lembro da antiga geração, da primeira geração, dizendo, um dia nós teremos uma sede própria, um dia. Eu me lembro da minha saudosa mãe pregando, eu disse isso quinta-feira, ela dizia assim, a minha geração está, implementando a graça, está estabelecendo a graça, a geração dos nossos filhos vai expandir a graça. Nós estamos aqui começando algo que eles vão expandir, que vai ser estabelecido, enfim, mas nós estamos chegando no tempo do cumprimento dessa promessa. A promessa está batendo a porta. Agora, e vamos pegar os últimos 5 anos, Kaique, Maurício Júnior, nos últimos 5 anos, pela primeira vez Deus está dizendo, é chegado o tempo, amanhã. Quantas vezes eu vim aqui e falava, olha, eu não sei quando, igreja. Eu sei que nós estamos olha, nós demos dinheiro para algo que nós nunca vimos. Já parou para pensar nisso? Você investiu o seu recurso, você nunca foi na terra. O que é isso? Isso é o Espírito, amado. Nós levantamos aqui de forma sobrenatural quantias que eu não preciso esconder, porque nós colocávamos gráficos aqui mostrando. Assinamos um contrato de 6 milhões, tendo 50 mil na conta. E como é que nós chegamos até aqui? Eu não sei, mas foi milagre. E Deus foi trazendo, provendo, trazendo irmãos, inclinando corações, dando estratégias, abrindo portas. A verdade é que agora Deus diz, não mais um dia, Deus diz, é chegado o tempo, amanhã. Amanhã. Pela primeira vez, Deus começa a colocar um tempo. Então, quero que você entenda que, e eu fecho a introdução dizendo isso, é muito diferente você viver de uma expectativa de uma promessa e você viver o cumprimento da promessa. Por isso que o tema de hoje é quando a promessa deixa de ser futura e se torna uma realidade. É chegado o tempo da realidade. E isso está totalmente conectado com aquilo que eu estava narrando agora, antes de entrar na mensagem lá de Manaus. Existe algo dentro de mim, amados. Existe algo que eu não consigo traduzir em palavras, que eu sinto fisicamente, nas células do meu corpo,
que é uma nova dimensão que nós entramos. E eu sei que como anjo dessa casa, como profeta, Deus faz primeiro eu experimentar para que depois a igreja possa experimentar. Se prepara, porque você vai começar a experimentar disso também na sua vida. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Tudo que é velho, comece a olhar com isso, com o olhar de isso passou. Mas teve coisas velhas que foram boas, na nossa igreja também. Só que a nossa fé não pode ser uma fé nostálgica. A nossa fé não pode ser movida por algo do passado. A nossa fé tem que ser movida por aquilo que Deus está fazendo no presente e para o futuro. Porque Deus é um Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Deus é um Deus que fez no tempo de Abraão, mas Deus fez no tempo de Isaac, Deus fez no tempo de Jacó. E Jesus vem e diz e ratifica a promessa dizendo, eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Ou seja, existe provisão não só para o passado, existe provisão para o presente e para o futuro. E é para lá que Deus está nos apontando. Então eu estou pregando para pessoas aqui que estavam olhando para trás, falando, mas lá foi bom ou lá foi ruim. Eu não sei se o seu passado foi bom ou ruim. Eu estou dizendo que o seu passado acaba. Existe uma linha que divide a partir de hoje. E Deus está dizendo, amanhã, pela primeira vez. Então comece a entender essa dimensão do Espírito. Comece a se abrir para viver esse novo tempo que nós estamos vivendo como igreja e que você vai viver como família em nome de Jesus. Fechando a introdução, olhe quem está ao seu lado e diga assim, existe um novo tempo, diga, uma nova dimensão do Espírito para você viver. Coloca para mim o ponto 1 de hoje, para a gente avançar. Existe um dia em que Deus muda o tempo da promessa. Então vamos voltar ao versículo da introdução, porque existe um dia que Deus diz, um dia, mas lá em Josué 3,5, disse Josué ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Então o que diz agora, durante 40 anos Israel viveu sustentado por uma promessa. Eles sabiam que existia uma terra, porque Deus havia falado para eles. Eles acreditavam na palavra de Deus, mas eles ainda não tinham visto o cumprimento daquilo. Muito parecido com o que a gente está vivendo. Sabia que tinha uma terra, sabia que tinha algo, mas não tinham visto ainda. Até que chega um dia onde Deus muda o tempo da promessa. Eu queria que você reparasse que Deus ele não muda a promessa. Muitos acham, não, Deus vai mudar a promessa. Deus não mudou nada. A promessa da terra que manda leite e mel começa com o pai na fé Abraão. Depois de 430 anos, depois do tempo de Egito, Deus levanta Moisés como um libertador do povo, que durante 40 anos, por um desígnio de Deus também, e por conta de algo que eles fizeram ali, colocar o Senhor à prova, imoralidade, murmurar, ficaram rodando em círculos numa terra que era para chegar em poucos dias. E agora então pela primeira vez Deus ele muda o tempo da promessa, mas Deus não muda a promessa ela é ratificada, a promessa continua sendo a mesma. O que mudou? O tempo, é um dia, aí Deus está falando amanhã. Então é isso que eu quero que você entenda da parte de Deus, e nós precisamos aprender com esse detalhe poderoso da história aqui do povo de Israel, que existem promessas que parecem demoradas aos nossos olhos, mas as promessas de Deus, elas nunca chegam atrasadas. Olha, eu estou pregando aqui e o Espírito fala muito forte no meu coração, que tem pessoas que talvez não estão entendendo coisas que estão acabando nas suas vidas. E Deus está fazendo você olhar para esse altar, para entender que chegou o tempo de coisas, talvez na sua vida financeira, profissional, que Deus está falando, isso acabou. E você está pegado a isso. E Deus está falando, deixa esse velho para você se abrir para receber um novo. O Espírito fala muito forte no meu coração. Que há pessoas agora, nesse momento, ouvindo essa palavra, que talvez não tinham entendido, mas por que isso? Mas foi assim que veio até aqui. E Deus está falando, deixa esse velho, porque, eu vou falar mais para frente, Deus nunca tira o velho sem ter algo novo preparado já. Só que você precisa desapegar disso. Talvez de uma mentalidade, como disse o Bispo Ricardo semana passada aqui. Desapegar de algo, para você vir a viver. Eu sei o que eu estou pregando, amado. São 5 anos que Deus tem me feito desapegar de coisas, de estruturas, de pessoas, para eu vir a viver a vontade dEle e o propósito dEle. Só que deixar algo dói. Só não vai ser fácil, não. Deixar algo dói, tá? Porque a gente tem apego. Eu falava quinta-feira, quando começa lá em Deuteronômio, Deus fala para eles, vocês estão muito tempo em Horebe, muito tempo vocês estão nesse monte, agora vocês vão partir daí. Horebe significava para eles um lugar de comodidade, de segurança. Às vezes você está em alguma coisa da sua vida, que você fala, não, mas eu já estou seguro aqui. Pode ser seguro, pode até ser de Deus. Mas o que? Minha esposa pregou para as mulheres, o que sustentou... A promessa de Deus que sustentou a estação passada não vai ser a mesma que vai sustentar no futuro. A provisão que Deus trouxe para a estação passada não é a mesma provisão que Deus vai trazer para agora. Então o que foi bênção no passado talvez não seja a bênção de Deus para esse futuro. Você está entendendo? Não é só coisas ruins. E desapegar aquilo que foi a provisão de Deus talvez seja difícil para você. Mas é o que Deus está mandando. Então ouça a voz dele e confie no seu pastor. Então Deus está preparando tudo para quando a promessa chegar, para que nós sejamos capazes de sustentar o receber dessa promessa. Quando nós olhamos para trás, eu vou falar da minha ótica pastoral, eu percebo que Deus ele nunca esteve atrasado nos 5 anos. Mas em muitos momentos desses 5 anos eu falava, Deus, por que isso?
Será que eu entendi errado? Quantas vezes eu e o meu chuveiro lá, eu falava, Deus, será que eu entendi errado? Será que eu estou insistindo em algo que não era para ser? Então, cada lágrima, cada desafio, cada oferta, cada oração, cada culto, aqui no cinema, fazia parte da preparação de Deus. Porque Deus ele nunca vai entregar uma promessa sem que o povo esteja preparado para receber. O que Deus mais falou no seu coração? Que Ele vai sempre preparar o povo para receber a promessa. E a gente, como filho mimado, a gente quer receber o doce rápido, sabe? Aquela coisa, não me dá aqui. Ele vai falar, eu vou preparar você para receber isso aí. Só que a preparação de Deus é levar você para um deserto. A preparação de Deus é tirar coisas que você estava pegado, é tirar você de estruturas, é tirar coisas do seu coração. Você quer um exemplo prático? O nosso antigo endereço era a provisão de Deus. Foi a provisão de Deus quando a gente sai do nosso antigo endereço, lá da Rua Renascença, e vai aqui para o Brooklyn. Foi a provisão de Deus, eu me lembro até hoje. Nós festejamos, nós celebramos, porque era a provisão de Deus. Só que aquilo que foi a provisão de Deus na estação passada não poderia ser a provisão de Deus para esse tempo. Então, desapegar daquilo foi muito difícil para mim como pastor, porque já tinha algo estabelecido ali como estrutura. Mas Deus falou, você precisa desapegar disso para vir a viver os melhores dias do ministério. Só que naquele tempo, há 5 anos, vai perguntar para mim se eu tinha essa maturidade. Não tinha. Não, mas Deus preparou. E esse cinema foi a preparação. Diga graças e glórias a Deus por isso. Olha para a sua vida, meu amado. Eu vou repetir o que minha esposa pregou ontem para as mulheres. O que foi provisão de Deus na estação passada não vai ser a provisão de Deus para essa estação. E está tudo bem. Mas Deus não atrasa promessas. Deus ele prepara pessoas para o tempo certo. Eu vou fechar esse ponto e você vai me ajudar com quem está do seu lado. Que eu sei que existe um espírito trabalhando em corações. Diga, Deus não atrasa a promessa. Ele prepara o seu coração para receber a promessa. Segundo ponto, Deus prepara o povo antes de entregar a promessa. É o que nós acabamos de declarar. Deus prepara um povo antes de colocar a promessa. Então tudo isso aponta para algo profundo em relação ao caráter de Deus. Você sabe, nós costumamos pedir para que Deus ele mude as circunstâncias. Acho que essa é a oração de todo crente. Deus muda isso. Deus muda aquilo. Deus muda as circunstâncias. Sabe o que eu mais aprendi nos últimos 5 anos? Pergunta para mim assim, o que você mais aprendeu? Pergunta, deixa eu ver se você quer saber. Tem gente que fala, por que ele faz essas coisas? É porque esse é o seu pastor, cada um tem um pastor que merece, meu amado. Pergunta de novo que eu não ouvi. Pergunta, o que você mais aprendeu? Pergunta, vamos lá. Eu gosto dessa interação. O que eu mais aprendi é que primeiro Deus muda pessoas. Foi o que eu mais aprendi. Eu tinha convicção que, eu já falei isso aqui recentemente, que era só tocar o barco. Deus recolheu minha mãe, está tudo estabelecido, eu só vou continuar. E Deus falou, não, vai ter um reset aí, moleque. Em tudo. Na sua mente, no seu coração, na sua alma, no seu espírito, no seu físico, em tudo. E a igreja tem visto isso, porque não tem como você não ver o que Deus está fazendo nesse altar. Em todos esses aspectos. Então, antes das maravilhas, Deus, ele veio trazendo a santificação. Antes da conquista, Deus veio trazendo um tratamento. Antes da manifestação, Deus veio com uma preparação. E tudo isso estava apontando para o caráter de Deus, para a promessa dele. Israel queria atravessar. Só que Deus queria, antes de deixar eles atravessar, assim, eu quero atravessar. Deus falou, eu quero santificar. Consegue entender? Eu quero sair daqui logo. Deus falou, não. Eu quero primeiro trabalhar o coração de vocês. Eu quero primeiro santificar. Sabe, Deus, ele sabia que a terra prometida já existia. E Deus sabia que aquela terra, exigiria deles um novo preparo, algo diferente. Eles saíram do Egito, pregou o bispo Ricardo aqui, com uma mentalidade de escravos. Em deserto, uma mentalidade de peregrinos. Só que Deus falou, agora, vocês vão possuir uma mentalidade de proprietário de terra agora. Em Canaã é outra mentalidade. Por isso que eu falo, mais do que uma terra, a gente não está mudando só geograficamente. Isso é o mais, é o de menos. Deus está mudando, por isso que eu falo que Manaus foi porque Deus mudou um coração aqui dentro de mim. Uma mentalidade. Uma nova visão para esse novo tempo que nós vamos viver, que nós já estamos vivendo como igreja. Então talvez tenha sido esse o maior milagre nos últimos anos. Bispo, qual foi o maior milagre? Foi a compra do prédio? Não vou dizer que não foi, mas eu creio que o maior milagre não foi apenas nós estamos levantando um prédio, levantar uma igreja, não foi apenas construir paredes, não foi apenas, qual foi construir pessoas. Esse é o maior milagre, meu amado, porque é sobre vidas, não é sobre estrutura. E eu tenho falado sobre isso para que a gente não venha fazer a nossa nova estrutura se tornar um bezerro de ouro, porque não é sobre estrutura, é sobre corações, é sobre pessoas. Então vamos tirar a estrutura. Não, a estrutura ela serve para quê? Para servir uma visão. Mas é sobre a visão, não é sobre a estrutura. A estrutura ela é só o apoio para a visão daquilo que Deus quer depositar e manifestar nos nossos corações. Então Deus tratou o nosso coração, a nossa dependência, a nossa unidade, a nossa generosidade, a nossa perseverança. Veja que são músculos que nós desenvolvemos
músculo da fé, da generosidade, músculo da perseverança. Sabe, todos esses músculos foram trabalhados. Então hoje eu consigo entender que Deus não estava apenas construindo uma casa nova para nós. Deus estava construindo em nós um novo coração. Lembra de Bará, de Davi? Cria em mim, Bará do original hebraico, cria em mim um novo coração. Então Deus estava criando em nós esse novo coração. Ele estava construindo um povo capaz de habitar. Porque pare para pensar, nós não vamos poder habitar esse novo espaço com a mesma mentalidade dos últimos 31 anos. Eu tenho falado, não fique com medo do que eu estou dizendo aqui como profeta para a sua vida. O que nos trouxe como mentalidade em 31 anos não é a mesma mentalidade que nós vamos dizer. Vai ser tudo novo lá dentro. Como vai ser, bispo? Eu de fato ainda não sei. Eu só sei que vai ser tudo novo. E não tenha medo disso. Porque o Deus que nos trouxe até aqui, o Deus que está apontando para essa novidade. Nós vamos comer do fruto da novidade da terra. Josué ia levar o povo para um lugar que eles nunca tinham ido. E eu estou levando você para um lugar que nós nunca fomos, mas eu também não fui. Mas Deus está nos levando para esse lugar. Então eu não posso nem contar como vai ser, por quê? Porque vai ser novo para todos nós. Mas eu sei de uma coisa, a nossa dependência continuará sendo no Senhor. A nossa dependência continuará sendo no Senhor. Posso ouvir um amém da sua parte, em nome de Jesus? Então, para a gente fechar o ponto 2, eu queria que você pudesse perceber que antes de Deus mudar o nosso endereço, Ele mudou o nosso coração. Diga, graças a Deus por isso. Então esses 3 anos de preparo foi Deus trabalhando no nosso coração, foi Deus trabalhando algo novo. Bará, Davi falou, cria em mim, ó Deus, um novo coração e um espírito inabalável. Então já vou avisar para você, talvez a gente vai chegar lá no novo terreno, e você fala, bispo, mas a gente sempre fez assim. Eu vou falar, pois é, lembra da nova mentalidade? Mas a gente sempre fez assim, eu vou falar, pois é, lembra-se da nova mentalidade? Serviu no tempo de deserto, talvez de Egito, não vai servir em Canaã. Se prepara, meu amado, porque isso não é uma mudança geográfica, é uma mudança espiritual. É uma mudança espiritual. E como lá em Manaus Deus falou isso no meu coração, você não tem noção. Dito isto, eu falei tanto de 3 anos, eu não podia colocar um ponto que não fosse exatamente esse. O número 3, o tempo de um novo começo. Existe algo que Deus ele tem ministrado muito forte ao meu coração. Você sabe, nós passamos exatamente 3 anos nesse exatamente 3 anos nesse cinema. Em junho de 2023 estávamos vindo para cá. E em junho de 2026 nós estamos no apagar das luzes, deixando esse espaço. Exatamente 3 anos. E quanto mais eu estudava as Escrituras, mais eu percebia que ao longo da Bíblia Deus usa repetidamente esse dia 3, o terceiro, o número 3, como um símbolo de transição. Eu não sabia disso até então, mas eu fui estudar, eu fui pesquisar isso. A manifestação de novos começos é o que representa esse número 3. Não porque, deixa eu só falar para você que está aqui, não é que tem algo místico, nós não somos aqui numerólogos, o número 3 na numerologia, nada disso. Da cabala, sei lá o que podem usar, nada disso. Mas a verdade é que a Bíblia vai apontar por períodos de 3 anos e nós precisamos olhar as evidências. Então, quando nós vamos para a Bíblia, sem nada místico, nós vamos ver que existe um padrão da revelação de Deus no número 3. E eu queria mostrar para vocês algumas, porque se você for precisar, são inúmeras, centenas, talvez milhares de evidências que a Bíblia vai trazer. Então, por exemplo, no 3º dia, Abraão, ele avista o Monte Moriá, onde ele experimenta da provisão de Deus. Coloca para mim, lá em Gênesis 22, 4. Ao 3º dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar. Está vendo? Então, a primeira vez que Abraão está avistando o Monte Moriá, mas a Bíblia diz, ao 3º dia, ou seja, no 3º dia, Deus desce sobre o Monte Sinai, para estabelecer uma aliança com o povo. Aonde que isso está? Coloca para mim, lá em Êxodo 19, mais uma evidência. E estejam prontos para... Vamos lá, igreja, você tomou café da manhã hoje não? Para o... É isso, amado, 3º dia. Porque no 3º dia, o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o Monte Sinai. Então veja, lá Abraão, agora a gente está vendo aqui o Senhor descendo sobre o Monte Sinai ao 3º dia, no 3º dia. Outra evidência, você lembra do profeta Jonas, que permaneceu quantos dias dentro da barriga do peixe lá? 3 dias de um grande peixe, antes de ser restaurado. Ele ficou lá. Depois de 3 dias, ele sai restaurado para cumprir uma visão, para cumprir um propósito. Coloca para mim Jonas 1:17. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas, vamos juntos, cinema. Esteve Jonas 3 dias, 3 noites no ventre do peixe. Então veja que a Bíblia está apontando. O profeta fica lá, sai restaurado e cumpre a missão. Eu quero ir para casa. Ele falou, para cá não, você vai para lá.
Então vai lá, se trata lá e faz, e vai lá e cumpre, e o peixe vomita ele no lugar que ele tinha que estar. Não é assim que funciona? Tratado. E talvez eu poderia trazer outros exemplos, mas o maior de todos eles está em 1 Coríntios 4, que diz: e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ou seja, no terceiro dia, Cristo ressuscita dentre os mortos. Ou seja, igreja, como eu disse, eu poderia ler inúmeras passagens, você pode pesquisar isso depois, inúmeras passagens. O terceiro dia, ele sempre anuncia que um ciclo terminou e que outro está começando. Não existe coincidência. Eu disse aqui, eu fui para Israel há 3 anos atrás. Eu fui para Israel. A igreja sendo desmontada. Teve 15 dias que nós estávamos lá, quando a gente volta, tem mais um culto e a gente vai para o novo tempo, que é o que nós estamos vivendo. Eu vou para Manaus. Veja o Kairos de Deus, o início e o fim. Eu vou para Manaus. A gente está lá sem entender, uma viagem, entre aspas, aleatória. A gente está lá em Manaus. O Bispo Ricardo está pregando aqui. Eu volto hoje, mais um culto. No próximo a gente está. Nem que eu tivesse tentado fazer isso dar certo. Juro para vocês. Não pode jurar, né? Parte da madeira, sei lá. Não pode. Nem que eu tivesse. Vamos arquitetar algo aqui. Nem que eu quisesse. Nem que eu quisesse. Não. Então, Deus vai mostrando nos detalhes as coisas. Então, ao terceiro dia, Jesus ressuscita dentre os mortos. Na Bíblia, esse 3 sempre vai mostrar para nós o fim de um ciclo e o início de um novo ciclo. Quando nós olhamos para a nossa história aqui, o que isso me emociona tanto? Porque nós passamos exatamente 3 anos nesse cinema. Foram 3 anos de lágrimas. Foram 3 anos, sabe, de vidas restauradas, de crianças nascendo. Quantas crianças nós consagramos aqui, apresentamos à igreja aqui, famílias sendo curadas, pessoas conhecendo Jesus, pessoas que nós impactamos aqui no shopping. Não sei se a abençoada está aqui, a Van, né, que frequenta com a gente. Enfim, pessoas que chegaram aqui no meio do cinema. Foram 3 anos, amados, que nós vivemos algo aqui sobrenatural. E agora, depois desses 3 anos, Deus está dizendo: eu estou inaugurando uma nova estação. Diga graças a Deus por isso. Deus está dizendo, não é o Fenão, é Deus dizendo: eu estou inaugurando uma nova estação. Então nós não estamos aqui abandonando um lugar, nós estamos encerrando um ciclo e indo para outro. Por que quando eu abri o culto falei com alegria? Porque nós não olhamos com o sentimento de o que vai ser agora? Eu queria o cinema. Não, a gente está olhando, obrigado Deus, porque mais um ciclo termina e nós vamos para outro. Deus nunca vai permitir, amados, que a gente viva um processo e que um processo ele dure mais do que o necessário para preparar. Sabe, olha o detalhe. No detalhe eu falava: Deus, mas o Senhor é tão lindo, tão maravilhoso, porque tantos detalhes, e eu não tinha percebido isso. E Deus me mostra, e eu fico constrangido com o amor de Deus, para Ele mostrar assim: Fernando, igreja, vocês estão debaixo da minha direção. Eu estava ontem ministrando, nem falei disso, fui ministrar numa igreja sobre casais, eu e minha esposa, um culto de casais lá, um encontro de casais numa igreja lá em Guarulhos. E o pastor conhece a nossa história, e como é que está sendo lá? E eu contava, o pastor falava assim: bispo, não tem como não ver Deus no que você conta. Cada vez que eu vou lá, eu conto ele, mais um capítulo, ele, não tem como não ver Deus. E eu falo assim, falei para o pastor que eu falo aqui: só não vê Deus, ou quem não tem nenhum discernimento, quem está muito na carne, ou quem não quer de fato. Não tem como não ver Deus guiando. Não tem como. Então Deus nunca permite que um processo dure mais do que o tempo necessário para preparar para o novo começo. Você está vivendo algo com Deus? Deixa eu falar. Deus está no controle desse tempo que você está vivendo. Deus está no controle desse tempo. Só seja sábio nesse tempo e entenda que Ele está te preparando para um novo tempo que vai começar. Quando? Eu não sei, mas tem um tempo certo que vai começar. Só seja sábio para entender, não lute contra Deus. Sabe, Deus nunca tira, eu falei isso, Deus nunca nos tira de algo sem que antes Ele nos prepare para algo novo. Eu falei quinta-feira sobre isso. Deus está nos tirando de algo, mas Ele já está com a outra mão estendida aqui. Como diz aí, né? Deus nunca fecha uma porta sem abrir outra. É a maior verdade. Deus já tinha algo preparado. Deus nunca pediu para Israel sair sem que eles tivessem uma terra prometida. Eles não sabiam onde era, como nós também não sabíamos. Daqui a pouco eu vou mostrar para você, quando a gente pisou aqui nesse cinema, nós não tínhamos prédio. Eu tenho que lembrar para você que a gente saiu sem saber para onde a gente ia. E eu só falava: a gente vai comprar. E o povo falava: mas vai comprar com que dinheiro? Eu falei: eu não sei, mas a gente vai comprar, porque tem uma voz aqui dentro do Espírito falando que a gente vai comprar. Mas como é que vai? Eu não sei, mas vai ser. Um dia. Amanhã, o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então a verdade é que muitas vezes eu disse: deixar algo vai doer. Esses 5 anos, eu tive que deixar muitas coisas como líder da igreja. E coisas doeram. Talvez você não viu as minhas lágrimas
no meu bastidor, na minha casa, mas coisas doeram. Eu tive que ter muitos acertos com Deus, conversas com Deus, com pessoas, com líderes de outros ministérios, que eu tive que ir lá e me acertar, sabia disso? Você nem sabe disso. Por quê? Porque coisas foram deixadas e eu falei, eu preciso de acertos, eu preciso perdoar, eu preciso liberar perdão. E Deus foi tratando tudo isso, Deus foi agindo em tudo isso. Só que eu quero finalizar esse ponto dizendo para você que nós precisamos olhar com os olhos de Deus. Quando nós olhamos com a ótica de Deus, nós percebemos que Deus, aprende isso, Deus ama muito mais o nosso futuro do que o nosso conforto. Eu tenho pregado sobre isso. Porque no meio desses 5 anos, Deus tirou muito do conforto. Fazer uma operação como nós fazemos de culto aqui, amado, é muito desconfortável. Mas Deus ama mais o nosso futuro que o nosso conforto. Então, na sua vida, vai ter coisas que Deus vai tirar o conforto, porque Ele ama mais o futuro e a promessa que Ele tem para a sua vida. E viver a promessa vai ser desconfortável. Ficar 40 anos no deserto. Só que a gente entendeu que o deserto já era o cumprimento da promessa, porque eles já estavam no caminho dela. Talvez você está num deserto aí falando, mas bispo, como é que vai ser isso aqui? Amado, Deus ama mais o seu futuro que o seu conforto. Então entenda, Ele vai tirar o conforto muitas vezes, mas para manifestar um futuro que é a vontade dEle, que é o kairós dEle na sua vida. Olha o que nós estamos vendo como igreja. Não tem como, mais uma vez eu digo, não ver o agir de Deus. Não tem como nós não vemos nos detalhes, no macro, no mínimo, no pequeno, no grande. Não tem como nós vemos Deus. Então, para a gente fechar o ponto 2, olha aí quem está ao seu lado, mais uma vez diga, Deus ama mais o teu futuro que o teu conforto. E fala assim, deixar coisas no meio do caminho vai doer. Eu tenho dito, né? Só não vê quem não quer. Os jovens estão sentados aqui. Você sabe que a gente está vivendo algo, uma empreitada. Estamos avançando como igreja. A gente está, sabe, indo, conquistando, avançando, os milagres, a igreja aqui mostrando todas as contas, tudo aberto. E você acredita, Tony, que tem gente que no meio dessa caminhada consegue falar, mas eu não vejo Deus no bispo feio. Tem gente que está aqui, sai daqui e vai falar mal do líder da igreja. Isso aqui, eu como minha mãe de couves para esses, mas estou dizendo para você ver o tamanho da cegueira. Aí a pessoa fala, não sei porque não acontece na minha igreja, na minha casa. Porque tem pessoas que estão aqui, mas não conseguem ver o agir de Deus. Olha o milagre que nós estamos vivendo. Mas tem gente no nosso meio que consegue sair de um culto como esse e falar da minha vida, da minha família, falar isso, falar aquilo. Você se importa? Amado, eu já não me importo com mais nada. Já entendi que é sobre Deus, não é sobre mim. Mas eu estou mostrando para você como é possível isso. Porque você olha para o povo de Israel, você fala, como é que o povo de Israel, como é que aquele povo via os milagres e ainda murmurava contra Deus? Eu vou dizer para você, o povo do século 21 vê os milagres e murmura. O povo queria levantar outro líder no lugar de Moisés. Falou, não, Moisés trouxe a gente para morrer nesse deserto. Vamos voltar para o Egito, porque lá nós tínhamos comida nas panelas, porque tínhamos carnes lá. Fizeram um motim lá, 3 milhões de pessoas se rebelando contra Moisés para levantar um outro líder. Você acredita que no nosso meio não é diferente? A pessoa fala, não, bispo feio não, eu preferia isso, eu preferia que fosse diferente. Eu vou para outra igreja, eu vou para outro lugar. Mas vá para onde você quiser, com todo amor e respeito eu digo isso. Mas eu tenho que dizer, só não vê o que Deus está fazendo quem não quer, quem é necio, ou desculpa a expressão, quem é muito tolo. Aí depois vem em gabinete, me ajuda aí em oração. Você quer oração, meu querido, que não entende, não vê o agir de Deus? Aí nem oração, nem macumba, nem reza em você vai pegar, meu querido. Pode trazer os índios lá, fazer um negócio. Não vai, por quê? Porque é a mentalidade de deserto. E eu vou falar para uma coisa, o que Deus ativou dentro de mim. Amado, eu fui chamado para libertar povo de escravidão. Escravidão teológica, escravidão moral, escravidão mundana, todo tipo de escravidão. É Gálatas 5:1, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Permanecei, pois, firmes nessa liberdade e não vos submetais de novo a um jugo. É esse versículo que queima no meu coração. Para pregar como eu nunca preguei, para falar o que eu nunca falei, para exortar. Por quê? Porque existe uma obra a ser feita. E não é uma mudança geográfica, é uma mudança de mentalidade. Posso ouvir um amém da sua parte em nome de Jesus? Coloca o 4 para mim aí. Eu estou só começando, minha pastora. Quem falou foi a Marli ou a Cláudia? Vem da mesma linhagem, né? Existe um dia que o silêncio ele vira testemunho. Lá no verso 3 diz assim: então disse o Senhor a Josué, hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que como fui com Moisés, assim serei contigo. Eu vou falar para você, não é de verdade sobre mim, meu amado, mas no momento que eu estava descendo o elevador lá em Manaus, no dia que eu apertei o botão, minha esposa deve ter ver as crianças, ela está de prova, eu apertei o botão do elevador e veio Josué 3,7 no meu coração. Eu estava indo pregar naquela conferência, Deus falou no meu coração, hoje eu começo a engrandecer você no meio do povo, Fernanda. Para que saibam, não é sobre mim, que como eu fui com a tua mãe, assim eu serei contigo. E eu desci aquele elevador em lágrimas com a minha esposa, eu falava assim, você sabe, não é por minha carne, não é pelo meu orgulho, mas estamos dando mais um passo no cumprimento da palavra.
Hoje Deus começa, e é por isso que eu falo, aquilo lá foi algo sobrenatural, meu amado. Eu parei no hall, apertei o botão e Deus começou a falar, hoje eu começo a engrandecer-te sobre todo Israel, para que todos saibam que assim como fui com Moisés, eu serei contigo. Mas nós entramos numa nova dimensão espiritual, onde não cabe mais, eu vou trazer o Bispo Ricardo de novo para pregar para você, não cabe mais a mentalidade de deserto. Você tem uma semana para deixar essa mentalidade, entenda o que eu estou dizendo em nome de Jesus, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Acerta o que tem que acertar. Senta e pede perdão para quem tem que perdoar. Santifica o que tem que santificar. Olha no olho e tenha conversa com quem tiver que ter. Porque em Canaã precisa entrar santificado. Não dá para carregar. Não dá para colocar coisa debaixo do tapete. Não dá para deixar fissuras, porque lá na frente vai se tornar rachadura. Então essa frase, esse capítulo mexe muito comigo, porque Josué era o líder. Josué já havia sido escolhido. Ele estava à frente do povo. Mas agora Deus diz, hoje Josué. E Deus está dizendo para nós também, hoje Cristo vive. Ou seja, Deus está pondo um marco no tempo, Deus está colocando um kairós, Deus está mostrando. Então perceba novamente, o tempo começa a aparecer, o tempo começa a revelar, não mais um dia, mas datas agora. Deus está dizendo hoje, amanhã, agora Deus começa a materializar a promessa. Ou seja, chegou o momento em que aquilo que Deus havia construído no silêncio começa a ser visto publicamente. Deixa eu falar para você, aquilo que você está vivendo num secreto com Deus, em silêncio com Deus, tem um momento que Deus fala, agora todo Israel vai ver isso. Eu sei o que eu estou pregando. Debaixo de lágrimas você constrói, debaixo de acusação, debaixo de vozes, de calúnia, de pessoas que falam que estão junto com você e depois te abandonam, você fala, até tu, Brutus, nesse lugar aí. Mas tem um momento que Deus fala, hoje perante Israel, olha o que diz em Lucas 8, a palavra diz isso, nada há oculto que não haja de se manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. A gente gosta de falar isso para o pecado, né? A pessoa está em pecado, vem a público. Mas eu vou falar, o que você é em secreto com Deus também vem a público. Você que é santo com Deus, isso vai vir a público uma hora. Você que tem caráter com Deus, isso vai vir a público uma hora. Você que tem uma vida com Deus, isso vai ser público uma hora. Nada que há em oculto que não venha se manifestar. Nada fica escondido, tudo é revelado. Então no caso de Josué, o texto não fala sobre uma exaltação humana. O texto aqui não fala de uma fama, não fala de um reconhecimento pessoal, não fala de algo carnal, fala de uma autenticação divina. Você consegue entender? É Deus falando assim, chegou o tempo. Se você for ler na Bíblia, existem algumas expressões que Deus fala, achou Deus graça, Deus achou graça em Maria, Deus achou graça em Noé, Deus olhou sobre a terra e viu graça no coração. Ou seja, existe um momento que essa graça de Deus, ela é vista por todos. E você precisa entender que se você no secreto constrói com Deus, não tenha vergonha, não tenha medo de ir no público Deus trazer isso, porque é Deus que traz, não é sobre uma fama pessoal, é sobre uma autenticação divina. Quantos conseguem entender isso? Você não precisa se autopromover, você não precisa falar de você não, meu querido. A glória de Deus é vista sobre a tua vida. A glória de Deus é vista. E é isso que tem acontecido com essa igreja. Deus estava dizendo, agora todo o povo saberá que fui eu que conduzi esse povo. Deus estava dizendo, agora todo o povo vai saber da história do povo de Israel. Então talvez essa seja uma das aplicações mais bonitas para nós agora como igreja. Eu quero começar a ir para o final falando sobre isso. O que foi gerado em oração, o que foi sustentado pela fé, construído em silêncio. Deus ele faz questão de confirmar publicamente. Nós estamos aqui nessa caverna há 3 anos. Você tem noção que eu tenho ouvido de pessoas que saíram daqui nesses 3 anos? De pessoas que diziam que eram meus amigos, estavam comigo, estavam juntos. 3 anos que nós estamos aqui construindo isso em silêncio. 3 anos que nós estamos aqui. E você já entendeu o que o número 3 aponta? Então, durante muitos anos, pessoas olhavam para a nossa igreja e talvez tenham pensado, olha, será que esse sonho vai acontecer? Quantas vezes eu falava, é isso que Deus tem, isso que vai acontecer. Não aconteceu com a tua mãe. Eu ouvi isso. Ora para tua mãe sair desse hospital, senão a gente está lascado. Eu ouvi isso. Então foram vozes. Será que eles vão conseguir? Será que esse projeto vai sair do papel? Mas eu tenho que dizer para você, Deus nunca precisou responder imediatamente. E eu aprendi isso com a minha saudosa mãe. Não é porque eu tenho um microfone que eu preciso responder imediatamente. Deixa que Deus, a justiça e a resposta dele é a melhor que tem. E a gente aqui em 3 anos construindo no secreto. Nós aqui em 3 anos não precisamos responder imediatamente, porque Deus foi trabalhando no nosso coração. E quando chega o tempo certo, é o que eu disse, Deus autentica publicamente aquilo que você construiu silenciosamente. Então hoje não é um dia de engrandecer homens. Esse tempo que nós estamos vendo não é sobre o Fernando, sobre a Cindy, não é sobre ninguém. É sobre a glória de Deus, meu amado.
Porque não era sobre Josué também não. Era sobre o que Deus estava fazendo com aquele povo. Então é o dia de Deus confirmar a visão no meio do povo. É o dia de Deus mostrar que Ele sustentou cada passo dessa caminhada. O que Deus constrói no secreto, igreja, Ele confirma publicamente no tempo certo. E esteja somente sensível e aberto a viver esse Kairos na sua vida. Não é glória humana, não é fama, não é status, não é soberba, porque isso leva à ruína. Mas é a glória de Deus, para que todos saibam, vejam atentamente, considerem que a mão poderosa do Senhor fez essas coisas. É isso que diz a palavra. Quinto e último de hoje. A promessa não é o destino, é um novo ponto de partida. Então, para você que acha que a gente vai amarrar o nosso burrinho lá e acabou, sabe o que Deus falou para mim, para minha esposa? Para nós, vocês não vão ficar nesse lugar. Aquilo ali vai ser só a nossa estação de passagem. Fernando e Cindy, o nosso ministério, se prepare. Como disse o presbítero Lucão aqui semana passada. Esteja mais acostumado para ver menos os seus bispos, Fernando e Cindy, aqui, porque nós estamos fazendo uma obra muito grande, muito maior do que nós estamos vivendo. E isso faz parte do cumprimento de Deus para o nosso ministério. Então você pensa que a gente vai bater lá, sentar lá, que nem um pachá lá, que nem um... Aqui... É o paché? Pajé. O que é pachá? É do demônio? Ixi. Vai que o pajé também é, né? Enfim, que a gente vai colocar a nossa... E vai estabelecer... Amada, a gente só vai ali, é só o trampolim. Então talvez alguém imagine que agora essa nossa caminhada terminou. Mas Josué, ele nos ensina exatamente o contrário. Depois do Jordão, já havia Jericó. Eu piso naquela terra e tem um terreno do nosso lado ali, que é onde você vai parar o carro ali. E eu já estou olhando para aquele terreno. Eu confesso que quando a gente entrou lá, o bispo Maurício falou para mim, Fê, tem um terreno ali do lado. Eu falei, esse bispo é louco. Cadê o bispo Maurício? Está dando aula hoje. Eu volto de Manaus já de olho naquele terreno, 20 mil metros quadrados. Vocês vão ver lá. Por quê? Porque eles conquistaram Jericó. Depois Ai, depois Betel. E assim foi. E eles conquistaram toda Canaã. Então se você acha que a gente vai chegar lá e falar, eu falo, respirou? Bebeu aguinha, querida? Levanta. Que a gente nem começou ainda a jornada. Depois havia outras batalhas para o povo. Promessas ainda iam acontecer. Depois, lá na frente, Davi ia matar Golias. Não se esqueça disso. Então a nova casa, ela não é o fim da visão. Ela é o começo de uma nova missão. E eu queria hoje, como pastor dessa casa, deixar bem claro. Nós não estamos mudando para descansar, Cristo vive. Nós estamos mudando para alcançar mais pessoas. E eu venho lá de Manaus, lá dos Manauara, dos manauenses, depois de comer peixe a rodo, eu venho lá para dizer isso, o meu propósito foi ativado, nós voltamos, não é para descansar não, nós voltamos para alcançar mais famílias, mais crianças, mais jovens, mais vidas, porque Deus ele não entrega promessas para abençoar poucas pessoas, a promessa de Deus, ele disse a Abraão, olha para o céu, olha para as estrelas, olha para a areia, é essa quantidade, mas a graça de Deus vai invadir o Brasil e vai invadir o mundo, e isso parte desse novo espaço que nós estamos entrando. Há uma nova dimensão que nós já estamos vivendo. Libertar pessoas da escravidão religiosa. Deus não dá uma promessa só para aqueles que receberam. Ele entrega uma promessa para alcançar outras pessoas. Não é sobre nós aqui, olha para esse cinema. Alguém vai dizer, nossa, mas está cheio o cinema. Olha o que Deus tem feito. Ah, mas isso aqui para mim não é nada. Na dimensão do que Deus vai fazer. Eu sou grato com o que nós estamos vivendo, honro o que Deus fez, mas eu não me conformo, porque a visão é muito maior do que nós estamos vivendo. E Deus dilatou meu coração, minha mente. Eu tenho que fechar esse ponto dizendo para você que a promessa não é o fim da caminhada. A promessa é o início de uma nova responsabilidade. Eu posso ouvir um amém aí com você com a mão? Quantos estão comigo nessa responsabilidade nova? O início de uma nova responsabilidade, meu querido. Ajuste quem tem que ajustar. Lembra quando eu me ajoelhei aqui? E fiquei falando, o cara mimizento, que fica, ai, mas a minha dorzinha, mas o meu probleminha, Ô, queridão, vem cá, ó. Na cruz Deus já proveu para você, levanta, trata essa alma, a graça diz que você é mais que vencedor, uma nova criatura, você é criado em mais semelhança de Deus, vamos dar um novo coração aí. Sabe, sacode aí, porque tem muita gente que vai precisar do seu testemunho, você precisa ser sarado rápido para você contar o seu testemunho para contar outras pessoas. A minha maior dor do luto da minha mãe foi o que mais me conectou com o coração de um grande homem lá em Manaus, que tinha a mesma dor que eu. E nós criamos uma aliança ali, em nome de Jesus. E ele na dor deu, eu na minha, ele falou, bispo, o que você viveu lá? E eu lembrava de você, me fez vencer o meu luto aqui.
quando eu perdi minha mãe. E eu falava, essa é a aliança que Deus está criando nos nossos corações. Então, mais famílias, mais crianças. E para finalizar, igreja, eu queria que, por alguns instantes, você pudesse lembrar da nossa jornada agora. Você consegue trazer um filme na sua memória de tudo que nós vivemos? Olhando para tudo isso que nós estamos vivendo. Durante 5 anos, eu vou dizer para você, porque eu como pastor, eu dizia, um dia Deus vai fazer, um dia nós vamos entrar, um dia nós veremos. Mas hoje a palavra mudou, como assim em Josué 3? Chegou o dia, igreja. Chegou o dia. Nós falávamos um dia, uma terra. Eu lembro do torcicolo que eu tinha andando por São Paulo, olhando placa de vende, de aluga, e eu chegava em casa, que eu ia, quase batia o carro, olhava, tirava foto, mandava para um no grupo, você quer ver esse terreno. Mas Deus fez chegar. Deus mandou o nosso abençoado espia Aloísio lá, encontrou a terra, trouxe para nós. E aí eu olho para essa história e eu me lembro do capítulo seguinte, porque depois que eles atravessam o Jordão, Deus mandou Josué tirar 12 pedras, colocar um memorial, levantar ali depois do rio. Porque um dia os filhos, diz o texto, vão perguntar, os filhos dos nossos filhos vão perguntar, o que são essas 12 pedras? E eles iriam dizer ali, significa que Deus abriu o Jordão diante de nós. Eu falava com o pastor ontem da igreja amiga, e ele falava, mas está tudo pronto, bispo? Eu falei, não está, pastor. Mas quando nós pisarmos com as nossas plantas dos pés nas águas do Jordão, elas cortarão. E é o que Deus mandou a gente fazer, marchar. Se você perguntar se era o melhor momento para a gente mudar, eu vou dizer que não. Se a gente tem um recurso, não. Mas eu entendi que a visão sempre vai ser maior que o recurso. E Deus quer se mostrar o Deus da provisão. E quando a planta dos pés pisarem as águas do Jordão, elas serão de todo cortado, diz a palavra. E eu olhava lá o Rio Negro, eu falava, meu Deus, eles atravessaram um bicho desse aqui. Que é quase um oceano aquilo lá. E diz que as águas do Jordão estavam no tempo de cheia, estavam grandes, as margens. Então, daqui a alguns anos, os filhos dos nossos filhos vão chegar e vão falar assim, vão entrar naquele lugar e vão falar, mas o que é isso? E a gente vai falar, os pais de vocês pisaram numa água e vocês estão cultuando. Sabe o que é mais maravilhoso? Por que Manaus fala tanto comigo? Porque Deus mostra a geração. Eu e a minha esposa, com o meu irmão que estávamos lá, a gente estava colhendo de um fruto que o meu pai com a minha mãe plantaram. Eu não plantei, eu não preguei a graça para aquele casal. Em 2007, eles ouviram a graça através da minha mãe. E eu estou lá agora desfrutando de algo que eu não... Olha a importância de você ser um pai ousado, de você plantar sementes, de você saber fazer a obra, porque os seus filhos vão colher de coisas que você está plantando hoje. Hoje eu estou colhendo de coisas que o meu pai e minha mãe plantaram como ministério. Isso é maravilhoso, porque é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e de José, e das 12 tribos, e assim. E nós somos ligados em Cristo Jesus a toda essa descendência maravilhosa, mas é o nosso Deus geracional. Então, quando eu estou lá vivendo tudo aquilo, eu falo, Deus, eu não colhi, eu não plantei isso aqui. Eu estou colhendo de algo que é fruto da minha saudosa mãe. Ela ainda morta na sua carne continua dando frutos para a glória de Deus. Olha que benção, por quê? Porque um dia, debaixo de lágrimas, ela estava pregando essa palavra. Então, isso é extraordinário, meu amado. Os nossos filhos vão pisar naquela sede em breve, e os filhos que não nasceram. E você sabe que Deus tem falado muito com o número 3 comigo, né, Cindy? Teve uma galera que só pegou depois, né? Ficou tipo... Tem uns ainda que estão assim, hã? Ah, a minha cunhada falando, ela estava pedindo para Deus falar com ela. Eu voltei lá de Manaus, eu preciso acabar o culto, eu voltei lá de Manaus e eu estava... Que rolê, disse assim, a pessoa assim. Eu voltei lá de Manaus e a gente tem orado por algumas coisas como casal. E aí eu levei o Lourenço para comer lá no sushi ali da frente do office e tava o Henriquinho. Cadê o Henriquinho? Tá aí, Henriquinho? O Henriquinho... Não, ele tá ali, gente. O Henriquinho com essa cara dele de que não quer nada. Eu falando pro presbítero Henrique, os dois comendo sushi, eu falando pro presbítero Henrique, não, porque lá, e 3 anos, Henrique, a viagem não sei o quê. Aí o Henriquinho com o hashi na mão vira, bispo, 3 anos, 3 filhos, né? 3º filho. Mas pior que aquilo entrou em mim, viu, Henriquinho? Vamos continuar nas coisas do Espírito. Ai, Jesus. Se eu for pensar humanamente, é a maior loucura que a gente vai fazer. Já estou começando a falar, hein, Cindy? Jesus amado. Começa assim.
Não vou falar nada aqui, eu vou estar enredado com o que sai da minha boca. Mas nós vamos falar para os nossos filhos, seja para os 2, ou para os 3, ou para os netos que virão. Não foi o dinheiro que nos trouxe aqui, não foi o poder de comunicação de ninguém, não foi o network, não foi por conta da capacidade de homens, não foi por estratégias humanas, mas foi porque Deus permaneceu fiel à sua palavra. E talvez essa seja a maior lição dessa série. E eu termino falando isso aqui para você. O maior milagre nunca foi construir um templo. O maior milagre foi Deus construir um povo capaz de habitar aquele templo. É Deus construir uma mentalidade de proprietário. Nós não estamos aqui, então, entrando em breve num novo prédio somente. Nós estamos entrando num novo capítulo olha isso, um novo capítulo da fidelidade de Deus. Olha que coisa maravilhosa. O Salmo 126, e eu já digo para você, eu termino com esse, mas eu vou abrir com esse lá no primeiro culto da sede. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Aleluia, igreja. E então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo, e entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Até então estavam falando do outro, olha, fez por eles, apontando. O verso 3 começa a virar, com efeito, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negev. Os que com lágrimas semeiam, alguém semeou com lágrimas nesses últimos 3 anos? A Bíblia diz, esses que semearam com lágrimas, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilos trazendo os seus feitos. Isso é promessa de Deus para nós, para esse novo tempo. Eu sei quantas lágrimas eu vim para esse cinema, eu sei debaixo de tanta acusação, de tanta planilha, de tanta coisa, que eu falo, Jesus, se não for o Senhor, está tudo desmoronando, vai desmoronar tudo. Mas nós aqui semeando a palavra, semeando semente, semeando recursos, semeando. Então, nesse novo tempo, meu amado, nós não vamos celebrar paredes, porque nem vai ter parede lá, vai ser tenda. Por enquanto. Acima de um prédio, nós vamos celebrar a fidelidade daquele Deus que prometeu e cumpriu. O Deus que prometeu e cumpriu. Quem fez a promessa é a mesma mão que nos sustentou nesse cinema. É a mesma mão que vai encher aquela casa. É a mesma mão que vai encher aquela casa. E eu vou falar para você algo. Nós fizemos o que nós tínhamos em mente. E eu já sei que aquele espaço vai ficar pequeno. Eu já sei isso. Já estou te avisando. Você fala, mas bispo... Mas dentro das condições de bombeiro, de financeiro... Foi o que Deus... E Deus falou, pisa que o mar vai cortar. Mas eu estou falando que em breve a gente vai estender aquela tenda. Ou talvez a gente vai ter mais de um culto lá. Só que nesse primeiro momento, eu até pensei com a minha equipe, será que a gente faz 2 cultos? Mas eu não quero separar o que Deus... Em 2 partes. A gente vai amontoar todo mundo lá dentro. Tem homens aqui em nome de Jesus? Se preparem para vocês ficarem em pé no primeiro culto. Jovens, se preparem para sentar no toco, sentar no chão. Se eu pegar alguém murmurando lá, mas eu vou te apresentar os 5 ministérios. Tem uma raquete lá. Ah, mas não tem lugar para eu sentar. Todas as senhoras estarão sentadas. Os homens estarão de pé onde der para ficar, servindo o corpo. É isso, amados. Porque na minha humanidade eu falei, Deus, melhor fazer 2 cultos. Porque já começou um povo ligar. Tem hotel perto aí, que eu vou estar aí. Aí outro começou a ligar, eu falei, Jesus amado. Aí eu falei, Jesus, aí eu fico lá assim, né? Contando os passos. Aí Deus fala, Isaías, estende o todo da tua... Eu falei, Deus, mas era o que tinha. Semana que vem, amados, eu quero dizer para você, finalizando. Nós não estamos entrando em um novo prédio, ou um prédio novo. Estamos entrando em um novo capítulo da fidelidade de Deus. E eu orava a Deus, como é que a gente vai terminar esse último culto no cinema? Derrubando tudo, soltando fumaça? Não. Senão vai acender a luz aqui, vai sair água aqui na gente. Mas lembrando do que Deus fez nesses últimos 3 anos. Eu pedi para a Bispa Nath, com a sua equipe, falei, Bispa Nath, faz um vídeo para nós. Mas assim, não precisa preparar muito não. Ela falou, Fê, posso pegar as imagens do Instagram? Eu falei, é isso. Pode ser bem raizão. Pode ser no CapCut. Faz um vídeo para nós, só para a gente lembrar o que foram esses últimos 3 anos aqui. Porque isso vai ficar agora numa memória. E você está vivendo um culto histórico.
Tem gente que entrou aqui hoje e falou, o que eu estou vivendo? Você começou o primeiro dia do resto da sua vida, meu querido. Você que está aqui pela primeira vez. Não existem acasos. Você chegou e tem os trabalhadores da última hora. Mas eu não plantei, eu também não plantei lá em Manaus, estou colhendo. Só vem junto e desfruta da graça de Deus. E vamos juntos, marchando para Canaã. Amém? Então, eu já vou orar, mas eu queria que a gente pudesse lembrar um pouquinho do que foram esses últimos 5 anos. Em nome de Jesus. Estamos pisando aqui, no acampamento provisório. E você sabe que Josué também, depois de acampar em Gilgal, ele cruzou o Jordão e foi para Canaã. Estou profetizando. Daqui nós vamos para nossa sede própria. Tempo de preparo, tempo novo. Porque aqui você fica próximo da tela. Nas outras as telas estão para cima. E daqui para nossa Canaã espiritual, para nossa sede própria. Se prepara, é um novo tempo. Graça e paz, abençoados. Acabamos e começamos. Algo novo saiu à luz. Entramos numa nova série. Gilgal, o recomeço. Estamos aqui, na nossa Gilgal. Vou pedir para o Murilo dar uma volta para você ver. Terminamos o nosso primeiro encontro. Foi maravilhoso. Vamos rodando, Murilo. Vamos rodando. Foi maravilhoso. Deus tem agido de forma sobrenatural e nós só temos gratidão no nosso coração. Eu louvo a Deus, você que veio, você que se fez presente. Acabei terminando dizendo, somos uma família. Estamos conectados, somos um no Senhor. E eu creio que é um recomeço. Deus está nos tratando para nós estarmos aptos para conquistar a nossa Jericó, algo grande, a nossa tão sonhada sede própria. E esse não é o meu lugar. Deus preparou pra mim um novo lar. Mas eu queria dizer que Deus ama muito esse povo que serve. E serve de coração. Lá em cima vai o céu, meu lugar. E é pra lá que eu vou. E é pra lá que eu vou. Tira o pé do chão, vai. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só amor. Está nos nossos filhos e nas nossas crianças. Declaramos eles guardados, separados, santos, íntegros e retos, ó Pai, para fazer a obra do Senhor. Só canta o tom, todo mundo. Canta bem alto, bem alto. Pra onde voltar? Só tenho você, Deus. Palavra divina. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor.
Você vê que a vontade de Deus, a direção de Deus é que nós possamos louvar o santo nome dele. E a glória para sempre, teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória para sempre. Tanta coisa para falar, estou falando do meu peso. Ó, cara. Em 3 anos, meu amado, a pedra rolou do sepulcro. Glória a Deus. Eu estava ali me emocionando quando eu vi o Lourenço tocar. Eu falei, pô, aqui meu filho começou a participar do music, a tocar. Olha que bênção, quantas coisas a gente vai lembrar. E você sabe que esse cinema foi o cinema que eu mais frequentei com a Bispa Cindy no nosso namoro. A gente começou a namorar com 16 anos. E nosso rolê era 20 sexta-feira no cinema. Nossos pais traziam a gente aqui, deixavam a gente aqui, e era nessa sala. Então a gente tem uma história com essa sala, né? No dia 15 eu vou mandar o boleto para todo mundo. Aí vocês me ajudam, que aí eu falo. Então, eu quero finalizar, amados, orando por tudo que Deus fez nesses... Eu quis mostrar aqui um pouquinho, lógico que muitas pessoas têm o nosso corpo ministerial aqui, o que a gente tentou... A Bispa Nath pegou o histórico da nossa rede social e pôs as imagens aqui de forma meio aleatória, mas acho que deu para trazer esse sentimento do que foram. Ontem eu estava com a minha abençoada cunhada, a pastora Lívia, que deve estar por aí com o pequenininho Davi, né, Livinha? E aí ela falava, Fê, eu estava me lembrando que eu cheguei na igreja, lá na transição da Renascença para o Brooklyn. E a Lívia falava, e eu cheguei ali porque eu fui... naquele começo ali, no último culto, e eu me lembro de você cantando aquele papel, nem eu lembrava do último culto na Renascença, e ela falou, aquilo me marcou porque eu via tanta felicidade, e foi aquilo que me fez querer ficar na igreja. Hoje é uma pastora, casou com meu melhor amigo, tem filhos, para a glória de Deus, e a pastora Lívia falava para mim, Fê, e aí isso foi o que me fez querer ir lá para o aeroporto, pro Brooklyn. E quando eu entrei ali, vi sua mãe pregando, aí Deus me pegou e já não era mais, era um flow, eu e sua mãe ali, e Deus trabalhou, resgatou, tirou ela do mundo, enfim, fez uma obra maravilhosa na vida da minha cunhada, que hoje é pastora aqui. Então eu creio que pessoas estão entrando aqui hoje e também vão experimentar disso. Pessoas estão chegando aqui, eu nem sei quantos visitantes tem aqui, mas quero dizer para você que está aqui chegando nesse tempo, se abra para essa nova dimensão do Espírito, porque de novo Deus está fazendo coisas novas no nosso meio, e eu quero louvar a Deus, finalizando, por todo o corpo ministerial, todos os pastores, bispos que serviram essa casa, todos os diáconos, ministros que serviram, que fizeram isso aqui acontecer, office, culto, a equipe técnica, e eu orava a Deus enquanto eu finalizava essa mensagem, e o Espírito colocou algo no meu coração, e eu queria aqui nesse momento chamar o bispo Natan aqui na frente com a bispa Natália, eu queria chamar a pastora Lilian e o diácono Christian, pode vir rapidinho. Eu queria chamar o diácono Ulisses e a diaconisa Ilma, junto com a Larissa. Queria chamar o Lucas Pimentel, o Renato Bruno, o André Marto, o diácono Carlos Santana, o diácono Enoque, o Rubens, o Adilson Amorim Brito, o Jurandir Brito, o Murilo Lima, o Pedrinho Otávio, acho que é o Pedrinho, né? Otávio, o Miguelzinho Antônio dos Santos e o Kaique. Eu queria chamar essas vidas aqui porque todos nós trabalhamos muito. Todos nós, corpo ministerial, voluntários, mas aqui está representado as pessoas que talvez mais sangraram nesses últimos 3 anos para fazer o cinema acontecer. E enquanto eu estava preparando, vem cá, Cindy, traz isso aqui para mim. Eu queria muito presentear eles, mas você sabe que a verba está baixa. E eu falei, se eu for comprar presente para todo mundo, talvez vai faltar cadeira lá na sede. Então eu preferi comprar cadeira. O que foi? No céu. Cadeira no céu, não. A gente não compra cadeira no céu. Essa é a concorrência que faz. Vamos lá. Eu orava a Deus e Deus falou, primeiro para a gente orar por essas vidas. Então eu vou pedir permissão, igreja, vou me colocar aqui de costas. E eu queria louvar a Deus publicamente. Por vocês. Amém? Todos vocês. Que eu sei pegar as coisas lá no office, acordar. E eu pus você aí, Larissa, porque eu sei que talvez você no meio da família Buscapé também. E vai a família toda, os pequenos. Poderiam ter tantos nomes, mas eu quero que você seja grato por essas vidas comigo. E eu louvo a Deus pela vida de vocês. E Deus falava ao meu coração para eu criar. A gente não vai ter como pôr na tela, né? Porque o Enoque está aqui. Tem aquela imagem na tela? Não, nem tem. Não tem problema. Eu criei, amados, por inspiração de Deus, um memorial de honra.
que foi o que Deus inspirou no meu coração. E aqui diz assim: para que todos vejam, saibam e considerem juntamente e entendam que a mão do Senhor fez isso. O Santo de Israel o criou, que é Isaías 40. A Igreja Cristo Vive, São Paulo, concede este memorial de honra. Vem cá, Bispo Rai, que você vai ajudar a nos entregar isso aqui. Este memorial de honra aqui ao Diácono Christian, né, o nome de cada um deles, em reconhecimento, deixa eu pegar a luz aqui, em reconhecimento a sua fidelidade, dedicação, generosidade e serviço durante os últimos 3 anos, 2023 a 2026, de transição vividos por nossa igreja. Enquanto muitos viam apenas equipamentos sendo transportados e estruturas sendo organizadas, Deus via um coração servindo ao seu reino com excelência e amor. Cada madrugada, cada montagem, cada desmontagem, cada esforço silencioso, cada ato de serviço ajudaram a construir muito mais do que cultos, ajudaram a construir uma história e a preparar uma geração e a levantar um altar para a glória de Deus. Este reconhecimento representa a nossa gratidão por sua disposição e por fazer parte daqueles que ajudaram a transformar uma promessa em realidade. Que o Senhor, que vê o que é feito no secreto, continue honrando sua vida, sua casa e sua descendência. E eu coloquei Hebreus 6:10, que diz: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor com que evidenciaste para com seu nome, pois serviste e ainda servis aos santos. Hebreus 10, São Paulo, 28 de junho. É isso. E está aqui a assinatura minha, da Bispa Cindy e do Bispo Rai. Vou pedir para minha esposa e meu pai irem entregando para eles. Mas é isso, amado, uma inspiração de Deus. Aqui estão as pessoas das madrugadas. Aqui estão as pessoas que... Que hora você chega lá no office, meu diácono? 6:30 no office. E para chegar lá às 6:30, você acorda 4 horas da manhã. 3 anos. Lices, Brito, esses homens e alguns outros que não estão aqui, que faziam parte quando chegavam aqui, mas esses são aqueles que, de fato, carregaram, como a gente diz, o piano. Para nós cultuarmos aqui, essas pessoas estavam se preparando, chegavam aqui, o Pedrinho, todos esses meninos. Então, que a gente possa agora honrar essas vidas com as nossas orações. Vou pedir para você ficar de pé no seu lugar. E essa foi a inspiração que Deus me deu sobre um memorial. Não é nem um certificado, é um memorial. Amém? O diácono Cris não está, Lília, hoje? Não? Amém, está trabalhando. Amém. Vou esperar eles receberem e a gente vai orar em nome de Jesus. Você está grato com a vida dessas pessoas? Você consegue ser grato? Vamos dar uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero dizer para vocês que vai ter muito trabalho lá também, tá? Só que vocês vão chegar e já vai estar tudo lá, em nome de Jesus. Não vai precisar montar, desmontar, mas vai ter outro tipo de trabalho, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, Deus é bom, amados. Nós estamos vivendo o cumprimento da vontade de Deus. É muito lindo isso, é muito lindo. Isso é um marco. Alguns não estão aqui, a gente entrega depois. Amém. Acho que foram todos que estão aqui. Estenda a sua mão na direção dessas pessoas. Senhor Jesus, nós, Pai, somos gratos por essas vidas, Pai, que representam, Pai, todo o nosso voluntariado, representam todo o nosso corpo ministerial, Jesus. Mas o Senhor me inspirou, Pai, a chamar esses homens, essas mulheres aqui à frente, Jesus. E a nossa oração, Pai, é de gratidão. Porque aqui, Pai, não houve, Senhor, medir esforços, houve, Senhor, colocar eis-me aqui, Senhor, a mão no arado, não olhar para trás. Ó, Pai, houve investimento de gasolina, houve investimento, Pai, de tempo, de recursos, Senhor, de noites mal dormidas, Jesus, e eu te louvo pela vida de cada um deles aqui, Pai, que fizeram com que nesses 3 anos nós pudéssemos cultuar nesse cinema, Jesus, que o Senhor possa continuar retribuindo eles, Pai. A Tua palavra nos disse hoje, Pai, que aquilo que nós somos no secreto, o Senhor traz a público, e hoje o Senhor traz a público, em forma de honra, Pai, a vida de cada um desses homens, jovens, desses senhores, Pai, que estão aqui, e diante da congregação nós queremos honrar, declarando, Pai, que o Senhor venha dar mais força, que o Senhor venha, Senhor, a cumprir propósitos, desígnios, que o Senhor venha prosperar a mão de cada um deles, que o Senhor venha dar saúde, Pai, que eles venham, Senhor, a fazer ainda mais com força e com alegria a Tua obra, Jesus, que eles venham, Senhor, continuar te servindo, Jesus, para que eles possam continuar dando testemunho com o servir deles, Pai, de que Tu és um Deus que chama, escolhe, predestina e coloca em uma boa obra para ser trabalhada, Jesus. Nós Te louvamos, Pai, pela vida de cada um deles, somos gratos a Ti, Pai, obrigado, Senhor, por
3 anos esses homens e mulheres servirem este cinema, Jesus, e por tudo que eles aqui permitiram nós experimentarmos, Pai. Eles permitiram, Pai, que a sua palavra fosse pregada. Eles permitiram, Pai, que vidas fossem alcançadas. Eles permitiram, Pai, que famílias chegassem, que crianças fossem apresentadas, que confissões de fé acontecessem nesse lugar, Pai. Obrigado, Jesus, que o Senhor recompense, não só mais em secreto, mas a partir de hoje em público. Que o Senhor venha engrandecer esses homens, essas mulheres, para a tua honra e glória. Nós oramos, e a igreja que ama essas vidas, diga: amém! Dá uma salva de palmas a Jesus. Muito obrigado. Muito obrigado, senhoras e senhores. Muito obrigado. Depois eu vou abraçar vocês, mas eu preciso terminar o culto. Peço para vocês voltarem para os lugares. E nós vamos terminar, o music já pode ficar aqui. Nós vamos terminar orando. E não há coincidências. Eu tive uma experiência sobrenatural lá em Manaus, que eu reparti um pouco. Eu cheguei aqui no culto e a abençoada Lúcia me vem com uma bandeira do Brasil e me entrega. Não sei porque ela trouxe essa bandeira, mas nós vamos orar, amados, declarando sobre a nação e sobre a expansão da graça. Nós saímos daqui e não tem coincidência. Já entendeu que Deus está falando nos detalhes, né? Existe algo para a nossa nação em relação à graça que nós carregamos. E nós vamos terminar esse último culto profetizando isso de forma ousada. Nós vamos terminar esse último culto profetizando que a graça de Deus não vai ficar presa numa tenda, em 4 paredes. A graça de Deus, como a Amazônia é o pulmão do mundo, a graça de Deus sai dessas 4 paredes para invadir o Brasil e as nações. Senhor Jesus Cristo, nós te damos honras e glórias, Pai. Nós te louvamos, Jesus. Nós, Pai, vem aqui segurar a bandeira, 2 homens para mim, em nome de Jesus. Nós, Pai, te louvamos por tudo que o Senhor está fazendo e fez nesse tempo. Bispo Cindy, fica comigo aqui. Nós somos gratos, Jesus. Isso, 2 jovens, estica essa bandeira aqui e orem junto comigo. Pai, nós somos gratos, Pai, porque o Senhor é o Deus que começa a boa obra, o Senhor é o Deus que continua, o Senhor é o Deus, Pai, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Pai, nós estamos aqui, Senhor, terminando a operação nesse cinema, Jesus. Nós estamos aqui terminando, Pai, a operação, Senhor, nesses 3 anos que o Senhor permitiu que nós estivéssemos, Pai, acampados nessa caverna, Jesus. Muitas foram as vozes, muitos foram, Senhor, os levantes, muitos foram as lágrimas, Jesus, mas nós podemos dizer: Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui a tua mão nos conduziu, Jesus. Uma promessa de 31 anos, Pai, ela veio a se concretizar, Senhor. Hoje o Senhor nos disse: amanhã farei maravilhas no meio de vós. O Senhor nos diz: santificai-vos, porque amanhã, Pai, é chegado o tempo. A partir de domingo que vem nós não estaremos mais, Pai, em um lugar provisório. A partir de domingo que vem nós estaremos, Senhor, com os nossos pés, Senhor, pisando num solo que o Senhor nos deu. Nós estamos atravessando um Jordão, nós estamos levantando memoriais, nós estamos levantando, Senhor, oh Pai, nós estamos levantando, Jesus, uma nova geração, Pai. Uma nova geração se levanta aqui, não de idade apenas, Pai, mas uma geração, Senhor, de uma mentalidade. Uma geração, Pai, que carrega, Senhor, uma sede por pregar a Tua palavra. Uma geração que carrega, Pai, uma sede por libertar pessoas da mediocridade, da escravidão do mundo, da escravidão religiosa, seja qualquer tipo de escravidão. Hoje nós, Pai, de forma profética, declaramos que é o primeiro dia do resto da Igreja Cristo Vive, Pai. O nosso futuro começa hoje e o Senhor já está lá no futuro. Deus, nós declaramos de forma profética os melhores tempos, os melhores dias, Pai, e estão se iniciando, Jesus. Nós cultuaremos com alegria, nós cultuaremos com vivas de júbilo, Pai. O Senhor tirou todas as cinzas, o Senhor colocou vestes novas, o Senhor nos deu motivos de riso, e a partir de domingo que vem os nossos pés pisarão no novo solo. Será novo para todos nós, não mais em um lugar alugado, não mais em um lugar provisório, mas agora uma terra própria, Senhor. O Senhor nos deu a terra, Jesus. O Senhor nos deu a promessa, Pai. E nós estamos aqui, Pai, declarando de forma profética que não vai ficar naquelas 4 paredes. Nós profetizamos: o Brasil vai conhecer da Tua revelação, o Brasil vai conhecer da Tua sã doutrina, o Brasil vai conhecer da Tua graça. Deus, o Senhor nos fala profeticamente que chegou o tempo da última reforma protestante avançar, Jesus, em escalas grandiosas, Pai. Prepara os corações, prepara as vidas, e nós estamos aqui dizendo: eis-nos aqui, como disse Isaías, envia-nos a nós para pregar essa palavra, para anunciar o Teu Evangelho, as Tuas boas novas, e libertar pessoas de sistemas escravizadores. Nós declaramos, Pai, o avanço da Tua graça, nós declaramos
declaramos, Pai, que estabeleceremos a graça de Deus no Brasil. E como diz as Escrituras, primeiro em Judeia, depois em Samarias e até os confins da terra. Nós declaramos que do Brasil nós sairemos para as nações com a Tua palavra. E nós, onde estiver o eleito, nós despertaremos os eleitos com a revelação da Tua sã doutrina. Porque o Senhor tem dito que é chegado um novo tempo. O Senhor tem dito que é chegada a hora de contar uma nova história. E é isso que nós declaramos, igreja, de forma ousada. Erga a tua voz, erga a tua mão e diga: uma nova história. Pra mim. Diga: um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, eu te abençoarei. Uma nova história, uma nova história Deus tem pra mim. É chegado um novo tempo, Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca. Diga mais uma vez: uma nova história Ele tem. Uma nova história Deus tem pra mim. Pra esta casa, pra estas famílias. Um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, eu te abençoarei. Nós fomos abençoados. Saímos daqui, igreja, para viver o início de um novo tempo, o início de uma nova dimensão do Espírito. Tudo que Deus profetizou nos últimos 30 anos, eu quero declarar que chegou a hora, chegou o tempo de nós vivermos não mais a expectativa da promessa, mas o cumprimento da promessa. Eu declaro na sua vida, um novo tempo se iniciou, na sua casa, na sua família. Eu declaro um novo tempo de alegria. As lágrimas foram enxugadas, motivo de riso Deus está te dando. Comece a enxergar com uma nova dimensão do Espírito. Eu declaro que você vai pisar em lugares novos. Eu declaro que assim como a igreja, você vai viver novas conexões, você vai viver nova dimensão do Espírito. Um tempo de cura, um tempo de regozijo, um tempo de alegria, um tempo de clamor, um tempo de louvor, um tempo de adoração, um tempo de contemplar com os seus olhos físicos a materialização da promessa de Deus. Nós saímos aqui declarando que o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo serão constantes, igreja, e elas serão permanentes sobre a vida daqueles que creem e aqueles que sabem que chegou o tempo de pisar numa nova terra, chegou o tempo da conquista. Diga glória a Deus. Aleluia. Se você precisar sair, você está liberado, mas eu vou cantar mais 2 louvores. E se você quiser vir celebrar com a gente aqui, é um tempo de festa. Primeiro Egito, pode ser um Egitozinho assim, só para falar que Deus nos tirou. Consigo? Eles estão preparando ali. Olha quem está no seu lado, diga assim: chegou o tempo de conquistar. Tira essa mesa daqui, meu diácono. Chegou o tempo de nós conquistarmos. Traz meus filhos aqui que eles vão pular comigo. Você pode abraçar 2, 3 pessoas aí e celebrar, meu amado. Celebra Jesus. Olique. É sempre com emoção. O computador quer reiniciar sempre nas horas erradas, mas não importa. Chega mais perto, meu povo. Chega mais perto que a gente vai cantar junto. Vem cá, Lourenço Caldeira Brant. Kiarinha, fica aqui. Vamos ver se vai.
Amém. Enquanto o computador temperamental liga, nós vamos cantar um louvor que não precisa dele. Olha quem nós falamos assim, o nosso general já foi à nossa frente. Diga isso, diga isso, diga isso. Deixa o povo ouvir que a gente vai cantar alto hoje. Vamos ver se vocês são bons mesmo, no valendo. Cristo Vive Music. É bom o baterista contar, né? Se precisar de um baterista bom, eu ponho o Lourenço. Isso, com as palmas, vamos lá! Ah! Se você quiser celebrar, pode vir aqui embaixo. Tá liberado, meu povo. Ei! Vamos juntos. Pelo Senhor é que nós marchamos. Pelo Senhor Que? marchamos, sim. O seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Nós profetizamos todas as nações. Cantar Que? o canto da vitória. Vencemos a Nós vencemos, igreja. Toda arma contra nós perecerá. Erga a tua voz e diga: Pelo Senhor Ei! marchamos, sim. O seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Nós vamos! Vamos cantar o canto da vitória. Ei! Vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. Vamos sair do chão com alegria! O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Mais uma vez o nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. As suas palmas com alegria lá em cima! Ei! 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 Vamos ver se vocês são bons na frase. Vai, Rubão! Vamos assim, bem bonito pro nosso Senhor. Levante suas duas mãos aos céus. Agora libera um brado pro shopping saber que a gente tá saindo daqui. Tchau, Marketplace! O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Mais uma vez ele é. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Olha só. Nenhum inimigo nos resistirá. Lá em cima, sai do chão e vamos. O nosso general é Cristo. Seguimos Os seus passos, Deus. Nenhum inimigo nos resistirá. Mais uma vez, meu pastor. Lá em cima, igreja. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. E Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. faça um barulho ao nosso Deus. Vamos, Lili, vamos, Lili, vamos, Lili, vamos, Lili.
Segura a sessão aí que a gente vai cantar mais uma música. Essa é a festa do povo de Deus. Isso é profética, hein? Estenda sua mão na direção do computador. Só não pisa no cabo, que tá tudo certo, criançada. O resto vocês podem pular. Como entender? Foi incrível como Ele me libertou, transformou meu coração. Levante suas mãos e diga isso a Ele. Encontrou-me, livrou. O que Ele fez? Abriu o mar pra eu passar. Quem fez? Foi Yahvé. Deus é quem luta por mim e a vitória conquistou. Aleluia, aleluia. Ele fez o mar se abrir, pelas águas me guiou. Aleluia, A nossa gratidão a Deus. aleluia. Ele nos tomou pela nossa mão direita, nos resgatou do império. Sua nuvem é o sinal que está comigo. Seu fogo na escuridão me guia. O que Ele fez? Encontrou-me, livrou-me, abriu o mar pra eu passar. Com as mãos aos céus, igreja! Deus é quem luta por mim e a vitória conquistou. Aleluia, aleluia. Ele fez o mar se abrir, pelas águas me guiou. Aleluia, aleluia. Deus é quem luta por mim e a vitória conquistou. Aleluia, aleluia. Ele fez o mar se abrir, pelas águas me guiou. Aleluia, aleluia. Você pode engrandecer o nome dele nessa hora dizendo obrigado, Jesus, porque o Senhor é bom em todo o tempo. Certamente a bondade e a fidelidade nos seguirão todos os dias da nossa vida, igreja. Hey. Yeah. Oh, vamos! Yeah. Oh. Entrou no meu Egito, Ele nos tomou-me pela mão, na terra prometida eu posso habitar e jamais vou me esquecer, pra sempre vou cantar que a morte foi vencida no poder do seu amor. Entrou no meu Egito, tomou-me pela mão, na terra prometida e para sempre Deus. jamais vou me esquecer, pra sempre eu vou contar no poder do seu amor. E Deus é quem luta por mim, a vitória conquistou. Aleluia. Ele fez o mar se abrir, pelas águas me guiou. Aleluia, aleluia. Deus é quem luta por mim, a vitória. Erga a tua voz e declare. Ele fez o mar se abrir, me guiou. Aleluia,
Quantos aqui foram guiados e continuarão sendo guiados por Deus? Levante suas mãos e dê um brado de vitória. Eu convido você a sair do chão pela última vez. Ei, 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 ei. Vamos, meu povo. Ei, ei, oh. Ei, oh. Diga! Entrou no meu Egito, tomou-me pela mão, na terra prometida eu posso habitar e jamais vou me esquecer. Pra sempre eu vou ter. A morte foi vencida no poder do teu amor. Pra sempre cantaremos dos teus feitos, das tuas maravilhas, Senhor. Olha só. Ei. Hey, oh. Hey, oh. Um pouco mais alto. Hey, oh. Hey, oh. Hey, oh. Hey, oh. Entrou no meu. Aí eu não achei o tom. Pela mão, Isso. na terra prometida eu posso habitar, jamais vou me esquecer e pra sempre eu vou cantar que a morte foi vencida no poder. Começa a subir pra acabar. Vamos. Entrou no meu Egito, Deus tomou-me pela mão, na terra prometida. Você tá pronto pra tirar o pé do chão? Eu posso É agora, igreja! e jamais vou me esquecer e pra sempre vou cantar que a morte foi vencida no poder. Ele Entrou no meu Egito e tomou-me pela mão, na terra prometida e eu posso habitar e jamais vou me esquecer, Deus. Pra sempre vou cantar que a morte foi vencida no poder do teu amor. libere um brado de vitória ao nosso Deus. E agindo Deus, Cristo vive. Agindo Deus. Glória a Deus. Junta as crianças aqui, junta as crianças. Vem cá, adolescente, junta aqui. Junta a criança aqui, vem cá, vem cá, vem cá. Junta os adolescentes aqui. Olha só. No culto que nós falamos para a igreja, que nós havíamos assinado o contrato, quando acabou o culto, os homens do ministério juntaram até mim. E hoje as crianças estão aqui ao redor. Nós estamos declarando: os filhos dos nossos filhos vão crer e servir. Esse novo tempo, amados, já está profetizado para essa geração. Para os filhos dos meus filhos, os nossos netos e bisnetos vão servir e crer. Vem cá, meu pai, vem cá, porque isso é geracional. Os filhos dos filhos do meu pai vão crer e vão servir o mesmo Deus que eu sirvo. Isso é para a tua vida. Receba em nome de Jesus. E aqueles que amam a Deus, digam: diga glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Começa a dar tchau para esse cinema. Semana que vem é na sede própria, igreja. Não vai errar o endereço.
Abraça quem está do seu lado e fala: chegou a hora de conquistar. Aleluia!